Olá, pessoal! Nós somos alunos do terceiro período de Medicina Veterinária e esse é nosso projeto de experiência aplicada em Medicina Veterinária Preventiva. O nosso tema é mastite bovina. Quais as medidas que o produtor rural pode tomar para prevenir a mastite? A mastite bovina é uma inflamação no tecido da glândula mamária das vacas. Esse problema pode ser provocado por traumas, lesões no úbere ou até mesmo como reação de uma agressão química. Entretanto, o surgimento deste quadro costuma estar conectado a contaminações por micro-organismos de um ou mais quatro mamários através do ducto do teto. A mastite bovina, ela costuma ser causada por bactérias, fungos, algas e leveduras. Esse dano causado ao tecido mamário traz como consequência a diminuição da produção do leite, sendo responsável por 70% de perdas totais. Quando a doença progride, pode levar os bovinos à morte natural ou à necessidade de o animal ser sacrificado. Algumas espécies de bactérias são identificadas como responsáveis pelo surgimento da doença, podendo ser dividida entre duas classes: ambiental e contagiosa. Quando a contagiosa, trata-se de uma doença que pode ser transmitida de uma vaca para outra durante a fase da ordenha. Ela se apresenta em duas formas, na forma clínica e subclínica. Na mastite clínica, pode ser observados sinais de inflamação como calor, dor e endurecimento da glândula mamária, acompanhado de sintomatologia sintética como febre, depressão e anorexia. Na mastite subclínica, não é possível observar alteração nas glândulas mamárias e nem no leite. Esse tipo de mastite somente é diagnosticado por meio de cultura bacteriana. Eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso projeto. A mastite, para quem não conhece, é uma das principais enfermidades que afeta o gado leiteiro, causando impacto significativo na produção de leite, na qualidade do produto e na saúde dos animais. Eu vou falar um pouco sobre alguns impactos econômicos da mastite. Ela pode reduzir a produção do leite em até 20%, além de aumentar o custo com o tratamento veterinário, com o descarte do leite, e isso representa uma perda considerável para o produtor. O leite proveniente de vacas com mastite tem baixa qualidade, e isso pode comprometer a segurança alimentar e a aceitabilidade do produto no mercado. Então, o objetivo da nossa pesquisa é identificar os principais agentes causadores, determinar quais são as bactérias mais comuns que provocam a mastite, auxiliando o produtor na escolha de tratamento mais eficaz. E nossa principal questão de pesquisa é: quais as melhores medidas que o produtor rural pode tomar para prevenir a mastite? Bom, e as hipóteses sugeridas pelo nosso grupo são a criação de uma linha de ordenha para o produtor, a criação de um plano de manejo correto para o produtor, uma roda de conversa com os produtores para conscientização e também para tirar dúvidas, e fazer um acompanhamento de ordenha para o esclarecimento de algumas etapas. O principal objetivo desse trabalho que produzimos é, de forma viável e prática, levar informações sobre boas práticas de manejo na prevenção de mastite bovina, trazendo qualidade e confiabilidade nos produtos produzidos pelas propriedades e minimizar prejuízos causados pela doença. Como justificativa, nós podemos dizer que o projeto pode ajudar em relação à disseminação do conteúdo de forma prática e de fácil entendimento para o público-alvo, prezando explicar as diversas formas que a mastite pode ser prevenida e atualizações em relação às formas que a mastite pode cometer um animal. E para obtermos alguns resultados, precisamos produzir um formulário na qual enviamos nas propriedades e obtemos algumas respostas. E separamos algumas delas com mais relevância para mostrar para vocês. Nós perguntamos se eles utilizam papel toalha ou pano na secagem dos tetos, e felizmente 100% respondeu que usa o papel. Nós perguntamos se eles sabem diferenciar casos de mastite clínica e subclínica, e metade respondeu que sim e a outra metade que não. Somente 50% tem o protocolo de pré e pós-dipping. Felizmente, 100% deles fornece um ambiente seco e fresco para o descanso dos animais. Também todos eles lavam o mangueiro após a ordenha. Porém, 50% deles alimentam as vacas antes da ordenha e outra metade depois. Somente 50% sabe o que é uma linha de ordenha e aplica em sua propriedade.
Em relação aos casos de mastite na propriedade, 100% deles responderam que tem, mas não são todos que têm um controle sobre esses casos. E a partir da coleta desses dados, nós fizemos visitas em algumas propriedades da região, com o objetivo de levar conhecimento e ajudar o produtor no manejo e na prevenção da mastite bovina. Recentemente, houve melhorias significativas no controle e na prevenção da mastite, que incluem novas estratégias como terapia seletiva de secagem, novos protocolos de tratamento e vacinação para melhorar a imunidade das vacas leiteiras, e essas medidas elas visam reduzir o impacto de agentes patogênicos ambientais, adaptando-os às novas demandas e incorporando avanços técnicos e novas descobertas, especialmente no campo da prevenção, no qual o melhoramento da imunidade da vaca leiteira através da vacinação é um fator-chave. E as medidas mais inovadoras são as terapias de seletiva de secagem, novos protocolos de tratamento de mastite em lactação, baseados na identificação do agente causador da mastite, utilização de selantes nos tetos durante o período seco e, como eu disse ali, a utilização de vacinas de mastite que melhoram a imunidade da vaca. Da mesma forma que as estratégias para combater as mastites estão em constante evolução para se adaptar a essa nova situação, na qual o uso de antibióticos é limitado e o foco está na implementação de medidas preventivas e no uso de vacinas inovadoras para aumentar a capacidade da vaca de se defender contra infecções. Para ser feita a coleta de amostra do leite, é necessário que a vaca esteja sem nenhum tipo de medicamento. Após fazer essa coleta, é necessário que deixe por uns minutinhos na geladeira. Após esses minutinhos, coloca-se essa amostra em uma placa de cultura para ser feita a inoculação. Após ser feita a inoculação, a placa precisa ficar no mínimo 24 horas dentro de uma incubadora. Após essas 24 horas que é feita a leitura, que mostra qual foi o agente causador. Tem também um aplicativo onde se registra o tipo de mastite, se ela é uma clínica, subclínica, quais os tetos que foram tirados, quais os lados da vaca. E aí é cadastrado nesse aplicativo o brinco da vaca, o número da placa. Então, assim, todas essas são inovações que estão feitas para o controle da mastite. Os métodos de prevenção aderidos contra mastites são de oferecer sempre cama limpa e seca, garantir a limpeza dos tetos antes da ordenha fazendo pré-dipping e fazer o pós-dipping quando acaba de ordenhar as vacas. Oferecer alimento após a ordenha para o gado faz com que reduza os casos de mastite também na propriedade. Oferecendo o alimento após a ordenha faz com que o gado não se deite e é o momento que fica mais propício de se contrair mastite quando foi rompido o esfíncter do teto. Também adota-se a terapia da vaca seca, que é quando a vaca acaba de sair do período de lactação, que vai secar a vaca no caso, aí se usa também a terapia da vaca seca. Algumas formas de controle adequado da mastite são: pode-se utilizar a linha de ordenha, na qual primeiramente são ordenhadas as vacas sadias, depois as que já tiveram mastite e estão curadas, e por último as que estão com mastite no momento. Realizar a desinfecção dos tetos antes da ordenha, pré-dipping, para eliminar as bactérias do ambiente, e após a ordenha, pós-dipping, a fim de combater as bactérias contagiosas transmitidas de vaca para vaca pelas mãos do ordenhador e pela ordenhadeira. Terapia de vaca seca em todos os quartos mamários. Fornecer alimentação para as vacas após a ordenha, o que favorece o fechamento dos esfíncteres dos tetos, evitando assim que elas se deitem com essas estruturas abertas e se contaminem. A primeira fazenda que nós visitamos foi a Fazenda Santa Maria, localizada na cidade de Cachoeira Paulista. Então essa é uma fazenda na qual a gente pegou como exemplo de manejo, visto que o manejo lá é bastante correto. E durante o acompanhamento da ordenha, nós podemos notar o uso de aventais, de botas apropriadas e até mesmo de luvas. E o ambiente que os animais se encontravam estava sempre limpo e principalmente o ambiente de ordenha. E todos os passos de pré e pós-jipe foram feitos. A segunda propriedade verificada
foi a Fazenda Campo Alegre. Localiza-se na cidade de Lavrinhas, no bairro Capela do Jacu, no estado de São Paulo. O principal segmento é o confinamento de bois. Entretanto, há uma pequena produção de vacas leiteiras, cuja produção é destinada para a alimentação dos funcionários e outra parte destinada à cozinha da pousada local. Entretanto, os proprietários planejam expandir a produção, que atualmente é cerca de 100 litros diários. Foi possível, com a ajuda dos funcionários, realizar testes de verificação à mastite. Dentre as 6 vacas lactantes testadas, apenas uma apresentou mastite em um quarto de uma glândula mamária. Conforme a orientação, o leite da vaca foi segregado, apenas destinado à alimentação do bezerro, e a vaca lactante foi medicada conforme a orientação do veterinário responsável pela propriedade. Juntamente com o grupo e auxílio dos funcionários, foi elaborada uma linha de manejo durante a ordenha, e uma linha de ordenha com uma ordem cronológica a ser seguida. A Fazenda da Raposa, localizada na Estrada da Bocaina, onde toda a produção é direcionada para a venda e o consumo da fazenda, acompanhamos toda a ordenha, sempre salientando para o ordenhador todos os erros cometidos, como lavar o úbere do animal, uso de pano para secagem dos tetos e a falta de protocolos de pré e pós-jipe. E propondo trocas, como ao invés de lavar o teto do animal para a retirada do barro, usar somente um pano úmido para remover o excesso e fazer o pré-dipping. Disponibilizamos também todo o material, como pré-dipping, pós-dipping e o teste do caneco do fundo preto na fazenda. Na Fazenda do Cogumelo, também localizada na Estrada da Bocaina, onde a produção era toda direcionada para o comércio, nós apenas acompanhamos a ordenha. O processo de pré e pós-dipping era feito corretamente, porém o ambiente de ordenha não estava nas melhores condições. Então salientamos ao produtor se atentar às condições do manejo do ambiente da ordenha, pois ele também pode trazer prejuízos e queda no valor de leite. E os resultados dessas visitas que fizemos foi bastante positivo. A nossa ajuda e todo o conhecimento que levamos foi recebido de braços abertos pelos produtores. E as hipóteses testadas foram de grande benefício para o pequeno produtor, pois trouxe mais informações à tona, ajudou os leiteiros a entenderem os benefícios de uma linha de manejo. Com o acompanhamento da ordenha, nós fizemos anotações e montamos um bloco de anotações. Muitos produtores, mesmo trabalhando por toda a sua vida com o manejo, não sabiam do manejo correto e de como adotar as práticas de um bom manejo faria uma grande diferença. Então, levar o conhecimento das práticas higiênicas para a prevenção de mastite foi de extrema importância em todas as propriedades. E com esse trabalho, nós concluímos que, infelizmente, nos dias de hoje, a mastite é uma doença na qual os pequenos produtores ainda não levam totalmente a sério. Isso faz com que o seu produto seja cada vez mais desvalorizado no mercado, gerando altos prejuízos econômicos. E a prevenção da doença, por mais que seja fácil e de baixo custo, ela ainda tem sido deixada de lado por esses produtores. E assim, nós podemos relacionar que as falhas no manejo estão entre os principais fatores limitantes à qualidade do leite e também aos altos índices de mastite. Ou seja, os altos índices de contaminação da mastite que foram encontrados em diversas propriedades se dá ao erro de manejo, e a prevenção da doença é algo de fácil aplicação e de baixo custo comparado ao tratamento da doença. Porém, a gente pode ver que com o seguinte projeto, a falta de importância dada pelos produtores à doença acarreta em níveis elevados da doença. Então, os proprietários eles devem se atentar em prevenir a mastite, já que a prevenção é mais fácil de ser feita do que o tratamento. Então, a melhor forma que nós encontramos foi nessas visitações às propriedades, trazendo conhecimento, rodas de conversa, ajudando no planejamento do manejo e, com mais conhecimento sobre essa doença, os proprietários estão se atentando e trabalhando mais na prevenção. Então, se você é um produtor, sempre se lembre, é mais fácil prevenir do que tratar. E esse foi nosso projeto de experiência aplicada em medicina veterinária preventiva. Muito obrigada pela atenção de todos.